Peço ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ayrton Andrade Oliveira. Presente. Antônio Paulinho dos Santos. Presente. Carlos Renato Guedes Santos. Denilson Carlos Perrucci. Presente. Luiz Gustavo Souza Pinto. Presente. Marlon Jaffer Armando de Oliveira. Presente. Pedro Martins de Lima. Presente. Sérgio Fernando de Oliveira. Wagner Gonçalves Santos. Presente. Havendo quórum, em nome de Deus e sob sua proteção, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. Dando prosseguimento aos trabalhos, peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8/9/2020. Senhor presidente, tendo em vista todos os vereadores têm a ata aí na mão, que seja Coloque em votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. A seguir, coloco a ata em discussão. A palavra está franca aos senhores vereadores para falar sobre a ata. Não havendo quem faça o uso da palavra, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 13/2020, de autoria do vereador Wagner Gonçalves Dantas. Ao excelentíssimo senhor Luiz Gustavo Souza Pinto, presidente da Câmara Municipal de Nantes, requerimento número 13/2020. Requer a mesa diretora após o vídeo do plenário para que se encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitação para que se preste informações, bem como encaminhe a esta Casa de Lei seguintes documentos relativos à construção da garagem que está sendo executada no fundo do posto de saúde UBS, a saber, início da obra, dia 2/9/2019, término, 180 dias, valor total da obra, R$ 217.739,71. Informação da medição de serviço já executado e valor pago. Motivo pelos quais a obra se encontra paralisada. Informações sobre as rachaduras já existentes no local. Uma obra que nem foi terminada. Certidão e cópia de todo o processo licitatório. Justificativa. Busca o vereador que este subscreve obter informações acerca da construção da garagem no tocante aos serviços já realizados e pagos, bem como requer seja esclarecidos por quais motivos referida obra encontra-se paralisada e motivos pelos quais referida obra já apresenta problemas em sua estrutura. Desta forma, é dever prerrogativo do vereador proceder ao pedido à informação, razão pela qual se formula o presente requerimento. Dessa feita, espera e requer, após apreciação, votação, aprovação do presente requerimento em plenário, que seja o mesmo encaminhado ao Executivo Municipal, para que preste informações supra no prazo legal. Câmara Municipal de Nantes, 18 de setembro de 2020. Wagner Gonçalves Dantas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 7/2020, de autoria do vereador Pedro Martins de Lima, a qual indica ao senhor prefeito providências no sentido de proceder à sinalização do reservatório de água potável, sítio do estádio municipal. A sua excelência, o senhor Luiz Gustavo Souza Pinto, presidente da Câmara Municipal de Nantes, indicação número 07/2020, apresentação de sessão ordinária no dia 22/9/2020, autor Pedro Martins de Lima. Indica ao senhor prefeito providências no sentido de proceder à sinalização com placas, pintura de meio fio, pintura de solo, de fronte ao reservatório de água potável, refrigerada, localizado na rua Siqueira, no estádio municipal, para que se estacione somente veículos que realmente forem fazer abastecimento de água. Justificativa. Chegou ao conhecimento do vereador que ele subscreve reclamações no sentido que veículos vêm tendo dificuldades em estacionar de frente ao reservatório de água gelada situado no estádio municipal,
para abastecer, em razão de, naquele local, costumeiramente encontra-se outros veículos estacionados para outros fins. Assim, preocupados em garantir o rápido acesso de veículos àquele local com segurança, evitando problemas com fluxo de veículos, é que se formula a presente indicação a fim de que seja sinalizada a referida via de frente ao reservatório. Assim, o vereador que subscreve espera seja atendida a presente indicação, bem como espera poder contar com o apoio dos demais pares. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2020, Pedro Martins de Lima. Comunica aos senhores vereadores que a indicação ora apresentada será na forma regimental e encaminhada ao Executivo Municipal, para que sejam tomadas providências que julgar serem necessárias. Dando sequência aos trabalhos, a palavra está franqueada aos senhores vereadores inscritos para falar na hora do expediente. Wagner Gonçalves Dantas. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, turno presente. Eu queria falar aqui desse requerimento do qual eu fiz, né? Requerimento esse que a gente viu ali, não só essa obra, assim como outras obras aí tem parado no município, como é aquela obra que está na casa do lado da casa do vereador Luiz Gustavo, né? São obras nas quais foram feitas por meios de licitação, que uma empresa ganha e parece que terceirizou o emprego, mas isso aí é o de menos, terceirizar a execução da obra. Mas a obra, o que indigna, né, que eu não quis fazer o comentário na sessão retrasada, na sessão que a gente fez uma aprovação aqui que eu vou comentar, o que indigna é a situação de como é feito as coisas no município de Nantes, né? Uma obra do início de 2 de novembro de 2019, término da obra, 180 dias. Valor dessa obra, olha lá, preste bem atenção, R$ 217.739,71. Uma obra na qual nós estamos lá, o Paulo André está aí, o Paulo André da Conceição, que é um dos caras que sempre comenta alguma coisa no grupo lá da Voz de Nantes, sempre tem que cobrar os vereadores, o Antônio Paulinho está lá, sabe? Deve ter mais vereadores, Sérgio, os outros deve estar, Gustavo, não sei. E vem no sentido de cobrar que a gente tem que fiscalizar, né? Então, uma obra de 217 mil que não saiu do chão, tá? Ela está toda rachada, quem está no grupo lá viu as fotos, o Paulo André tirou, mas eu também tinha umas fotos dela aqui. O solo todo rachado e ela não saiu do chão. Aí venhamos e voltamos aqui. Lei número 633/2020, de 11 de setembro de 2020. Dispõe sobre inclusão e alteração de metas de diretrizes ao PPA 2018-2021 e ATO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento de 2020 das outras providências. Mais R$ 25.999,18 com a obra, acrescentar em cima de 217, uma obra que não saiu do chão. Será que o valor ali aplicado, né? Eu vejo um aditivo de uma obra, quando se fala de uma obra, que chega para um aditamento desse num valor, que R$ 25 mil para a prefeitura não é nada. Mas os R$ 200 mil não deu para levantar as paredes? Os 217 mil? A obra nem terminada foi, já está toda rachada. E já pediram dinheiro, pediram suplementação de verba lá. Está aqui, ó. A lei orçamentária do PPO, DA Diretriz 2018-2020. Uma obra essa, que com esse valor que tem, não sei se terminaria, mas se faltasse um aditivo para essa obra, que ali tem que ter feita, lá, pegar o projeto dela, quando eles mandarem a certidão aqui, mandar toda a informação, medição que foi pago, nós vamos saber o que foi gasto lá. Obra essa, que esses 217 mil já deveriam estar bem adiantado, porque a pandemia não está atrapalhando nada aí. A construção civil, se a gente for pegar no tocante hoje no nosso município, nossa região, IEP, por aí, as entregas foram o dia inteirinho. Olha quantas casas tem no loteamento do Eli, e a obra está tocando. Aí o prefeito vem, pede mais R$ 25 mil, talvez aí, não sei se os vereadores prestaram atenção no dia que foi aprovado, mas acredito que sim. Talvez ninguém quis fazer comentário. Eu não fiz comentário porque eu ia esperar o momento certo. Até comentei com o Paulo André. O André falou para mim assim: vocês não cobram, não sei o que. Eu falei: não, na hora certa eu falo.
Está aqui, ó. Foi aprovado mais R$25.999 mais 18 centavos em cima desse valor. Para que o prefeito dê andamento na obra, ela está lá. Nem levantou as paredes, já está toda rachada. Aí, se eu sair daqui amanhã, chamar o Denilson, tenho certeza que vai, chamar o Serginho, o Pedro, qualquer um dos meninos, para nós lá ver a obra, vai falar que nós é ruim. Nós estamos pegando o próprio prefeito. Então, aqui, ó, foi aprovado. Mais dinheiro ainda para ele investir em cima dessa obra que estava no chão parada. Assim como poderia ter feito hoje, a obra está vizinha na casa do Gustavo, lá que está parada também. Uma empresa de fora vem, entra na licitação, ganha. O cara nem aqui no município vem, porque não está nem em preocupação das obras que é construídas dentro do município. Terceiriza para uma outra pessoa. Não sei como está sendo feitos esses pagamentos aí. A obra está toda parada. Obra, ela não é boa na placa, não. A obra é boa executada, aí o cara pode falar. Mas vamos aguardar, né? Ele fez agora recentemente. Às vezes os R$25.000 aqui estavam fazendo falta para dar andamento na obra. Às vezes os R$25.000 levanta a estrutura, levantar a parede, vai levantar o banheiro e assim por diante. Porque o dinheiro todo, acho que se for convênio, ele já deve estar em conta. Não sei qual é o recurso. Não sei se nas informações que eles vão mandar aqui, nas quais eu pedi cópia de todo o processo licitatório, provavelmente tem que mandar as informações dessa obra, os valores e assim por diante, as medições. Porque ali a engenheira da prefeitura tem que acompanhar também, fazer a medição do cara que tem executado a obra por parte. Agora, o que está me intrigando aqui, do valor de ser 217 mil, e o prefeito já pediu aditamento aqui, porque não tem a obra. Os 217 mil, pelo jeito, não deu para pagar o alicerce lá. E já está tudo rachado. Aí os vereadores que quiserem ir lá, que quiser que eu vou, então tem as fotos que está no grupo aí, que se quiser eu encaminho. Encaminho no grupo da Câmara depois para todo mundo. As rachaduras feias, uma obra que nem foi inaugurada. Muito obrigado, vereador. Não havendo mais quem faça uso da palavra, passaremos para o intervalo regimental. Senhor presidente, eu peço dispensa do intervalo regimental. Coloque em votação o pedido de dispensa do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Ayrton Andrade Oliveira. Presente. Antônio Paulinho dos Santos. Presente. Carlos Renato Guerra dos Santos. Denilson Carlos Ferrugem. Luiz Gustavo Souza Pinto. Presente. Marlon Jaffer Arbano de Oliveira. Presente. Pedro Martins de Lima. Presente. Sérgio Fernando de Oliveira. Presente. Wagner Gonçalves Santos. Presente. Havendo quórum regimental, coloque em votação o requerimento número 13/2020, de autoria do vereador Wagner Gonçalves Dantas, a qual solicita informações acerca da construção da garagem da UBS. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, a palavra está franqueada aos seus vereadores para falar a explicação pessoal. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente, né? Ao André. Eu concordo plenamente com tudo que o Wagner falou aí, eu assino embaixo, né? Concordo plenamente. E também entendo que esse já é um problema que a cidade já vem enfrentando há muitos anos atrás. A realidade tem que ser dita, né? Aqui nós temos muitas obras começadas e não terminadas. Aqui, se você for olhar aqui, quem mais terminou obra aí, se for ver que começou, iniciou e terminou aí, não tem problema. Mas todo prefeito que vem pega um monte de obra bagunçada aí, terminada e gasto também, absurdo numa obra, porque, como já falei, não estou defendendo o prefeito ninguém. Corretíssimo o que ele fez, acho que ele tem que prestar conta, saber por quê. E os prefeitos que lançam os demais aí, que se eleger, quem se eleger na próxima eleição, aí tomar cuidado disso aí, entendeu? Porque ganhar verba e a obra não sair, fica complicado. Assim também, como aconteceu com esse campinho do lado aí, né? Foi de outra gestão também, ficou enrolado, um absurdo foi gastado ali também, e nós não via, né? Não estou falando, eu não estou defendendo o prefeito nenhum, nem estou criticando, estou falando a realidade, né? Assim também aquele centro de evento na cima que já vem para 3, 4, 5, desde o seu marco, depois mais 2 anos do prefeito,
Depois de estar mais ensinando dos céus, ele tira o chapéu, fala que fez lá, mas também fez para quem serve de lá, até o ponto que fez, né? Fez uma obra lá, mas se veio vai ficar mais 10 anos e vai estar lá também sem funcionamento, porque levantar as paredes e cumprir também, fazer o piso, não quer dizer que está pronto, liberado para que nós possamos usar, né? Então também não adianta eu bater papo que eu fiz que estava parado, você não tem condição de terminar. Essa é uma grande realidade. E então nós vemos que essas obras vêm, né, a academia ali do ar livre, que é perto ali da casa do vereador, ali também já faz tempo que começou aquela obra ali, aí fala que é isso, fala que é aquilo, fala que é aquilo outro, uns falam que não sei o quê, que é engenheiro, projeto, mas como que nunca sai? Então fica complicado. Isso, nós já vem passando, a cidade já vem passando por isso há muitos anos, né? De vários mandatos para cá. Essa é uma grande realidade. Isso daí eu acho que é algo que os candidatos, que é candidato hoje, tem que começar já a olhar essa parte também. Não é só começar a obra, porque começar a obra é fácil, né? Começar a obra, você levanta lá um tijolo, começou. Agora, a execução dela, né? A palavra de Deus fala, né? Você vai começar uma obra, você senta e vê o que você vai fazer, mas depois você não vai se envergonhar. E realmente é vergonhoso começar uma obra, passar vários mandatos, essa obra, porque no embalo que vai indo, não vai sair a obra de cima, não vai sair essa obra daqui, entendeu? Assim como veio a parada de outros mandatos de lá para cá também, e essas obras já vejo. Então, se é para ser diferente, tem que ser diferente. E o ser diferente é começar e terminar, né? Porque se faz um projeto, se o valor é tanto, por que começa e não termina? Se a empresa pegou por tanto, não terminou, então qual o motivo de ter terminado? Pandemia, mas não está pago, já não foi, o dinheiro não está, né? Assim também, então, tipo assim, volta que nem quando o prefeito, o atual prefeito, tomou posse também, né? Votou aí que tinha nada com a cobertura na quadra, é uma coisa meio que saiu. E você pergunta, o projeto ficou pronto. O projeto vai cadê, gente? Cadê por que o projeto ficou pronto? Culpa de quem isso aí, entendeu? Então tem que ver, eu acho que isso daí, aqui em Nantes, o maior problema aqui de Nantes é que todo mundo tem um jeitinho brasileiro, para tudo. Tudo tem uma explicação, tudo que você vai cobrar, você vai perguntar, tem uma explicação. Só que a explicação é só na boca. E se colocar no papel, não sai do papel. Assim também, como está ali aquele bairro novo ali, né, que veio aqui, um barulho danado, certo? Tem um prazo, pediu que começar, não tem mais já está. Cadê que começou? Trouxe umas máquinas lá, mexeu um pouquinho, mas está parado de novo. Então, tipo assim, fica aí, enrola tudo, e aqui nós, tudo é um jeitinho brasileiro. Todo aqui dá para tudo dar jeito. E eu acho que isso daí, independente aí, os prefeitos, os vereadores, aí, os pré-candidatos, né, quem foi eleito, acho que tem que cuidar por esse lado aí, porque não adianta a gente cobrar hoje aqui, cobrar lá atrás e não ver e querer mudança, tem que mudar, né? E tem que procurar uma melhora. E é o que está precisando. Isso daí já vem sofrendo aí de muitos e muitos anos para trás, entendeu? Então acho que tem que acabar isso aí. Então eu apoio totalmente o requerimento do PAC, não é porque eu não sou da prefeito, não, para mim é que eu fiz desde o começo, não tem lá. Se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, se quiser me apoiar, apoiou, se não quiser, mas não tem lá. A questão é a seguinte, eu acho que é a população. Essa casa de lei, como eu falei na outra sessão, essa casa de lei aqui dentro, os 9 vereadores sempre teve unido, né? Acabou, graças a Deus aí, acabou aquela brigueira que você via brigando que fizeram super feio. Não adianta eu levantar aqui, bater boca com o Denilson, com o Wagner aí, fazer que você é bonito, fazer o que eu estou fazendo, alguma coisa. Eu brigar com o Wagner não fazer nada. Porque eu brigar com o Wagner aqui, eu ia brigar aqui, e lá fora se abraçar, isso é fácil. Eu cansei de ver isso aí, entendeu? Não adianta eu brigar com o Wagner aqui, ou com o fulano assim, não fora se abraçar. Isso para mim é hipocrisia. A realidade é essa. Brigar aqui, nós temos brigado sim, mas pelo que é certo. Então, se o prefeito está certo, nós apoiamos. Se é a primeira cidade, se não é, nós apoiamos. Então, vários projetos que nós trabalhamos juntos, né? Todos os projetos que todos foram discutidos no vereador e todos chegou numa decisão, entendeu? Então, acho que assim tem que ser. E o VAC está corretíssimo mesmo nesse pedido, né? O Paulo Neto também está sempre por ele, tem visto as obras paradas aí, todo mundo tem visto aí, e tem que chegar numa solução mesmo. E torcer para que essas obras saiam até o final, né? Para que o erro outro que vem, não precisa terminar aquela obra e começar outra. Eu agradeço. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu peço falar. Tem a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhor vereador e público presente. Na sessão passada foi aprovado aí em torno de 180 mil para a Rua Califórnia. Aí tem umas pessoas aí com entulho, não sei qual dela, perguntando que dia chega o poste. Foi aprovado lá que dia chega o poste. Há um processo licitatório por isso aí, já entrou, e vamos entrar em campanha política, não vamos poder fazer nada. Na época de campanha política não pode fazer nada. Aí a pessoa culpa os vereadores. Por que não chegou o poste lá? Uns aí mal intencionados, também que são pré-candidatos, chega lá e fala por que não foi, chegou o poste.
É brincadeira. Quando lá o loteamento do Eli, ele assinou um TAC no Ministério Público, ele tem até o dia 10 de dezembro para dar fim à obra do asfalto dele lá. Você entendeu? E várias obras aí, que nem o Serginho falou, o Boi falou, vem se alastrando ao longo aí de muitos e muitos anos. Você entendeu? Ó, tem lá aquele salão de eventos lá em cima. O salão de eventos começou aí na época do Marquinhos. Aí passou outro prefeito e foi lá e tirou as peças. Quebrou a parede. Estava levantada e quebrou. Levantada um pouquinho. O tijolo caiu, com o tempo aí também engordou. Então é o seguinte, isso acontece de prefeito a prefeito. Só que é o seguinte, é que nem o Serginho falou, tem que acabar com isso, vamos providenciar, terminar as obras aí, você entendeu? Porque é o seguinte, ninguém é eterno. Hoje aqui é 9 vereadores, prefeito e vice. Vamos ter eleições aqui, a maioria são pré-candidatos. É que nem eu falo pré, porque já estão falando que é tudo candidato. Não é assim, é pré-candidato. A justiça vai declarar se é candidato ou não. Você entendeu? Então, temos que unir, que nem o Serginho falou, e política é agora nesse ano. Acabou, dia 15 de novembro, acabou a política. É que ganhou. Quem ganhou, vamos fazer no município. E nós aqui, vamos continuar até 31 de dezembro fazendo no município. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite a toda a casa e a todos presentes. Eu também estou de acordo com os demais colegas, né? E obra boa é aquela finalizada. Aquela obra que começa e termina não é boa, porque ela tem um custo muito alto. E no fim não sai do papel. E nós estamos aqui em razão, né, de cobrar, porque tem que começar e terminar. Essa é a obra boa. Então, nós estamos aqui tudo junto para apoiar e fazer o melhor, né? Para que essas obras aí não é só uma obra só que tem para fazer. Tem várias obras paradas aí. E veio o custo. E não sabe porque não terminou, se é falta de planejamento, se é falta de verba. Então não pode começar e ficar parado no meio da estrada, né? Eu acho que tem que começar e finalizar. Eu acho que é o certo. Eu assim agradeço pela palavra. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Eu peço a palavra, presidente. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite aos nossos companheiros, por presente. Está de parabéns o companheiro Wagner aí, pelo requerimento, pelas reclamações sobre a garagem. E tem mais coisa, nós tem também o canil, que foi aprovado, que se não numa prova, foi praticamente obrigado a aprovar esse canil, onde, se eu não me engano, o prefeito pagaria no bolso dele R$1.000 de multa por dia. E até hoje está tudo parado, o canil. E eu acho também que essa casa de lei tem que começar a agir. Certo? Assim, você foi lá, tirou foto, tudo, não chegou a resposta, meu amigo. Ministério Público, e eu que se vira para responder. Mas tem que ser mais coerente também. Na hora que tem que ir aplaudir, descer ali, seja de quem for. E estava conversando com o Marcelo esses dias também, não sei quem vai ser eleito, o próximo prefeito também, tem que tomar cuidado, fazer a cidade crescer, chegar nos 10%, porque o negócio lá de voltar distrito não está parado. Está em andamento. Então não é só pensar, pode acontecer de ser eleito em abril, antes de volta de cedo. Tem que correr atrás, tem que procurar, tem que trazer, tem que. Uma empresinha desse tamanho aqui, ela 5 empregos, ela vai dar um passo grande, tem um ponto grande ali que vai. E tem que chegar ao corpo, tem que mandar para o Ministério Público, igual talvez o Wagner era o presidente, do requerimento de indicação que não foi respondido, pedi para que fosse mandado no Ministério Público, não sei se foi, entendeu? Não podemos essa moleza para ninguém, seja ele ou seja o prefeito. Obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos. A respeito ali do posto de saúde, não é só o apoio que está de lá. Já tirei conta que eu já tenho mais de 8 meses atrás, eu tenho lá. E outra coisa, aquela obra ali, pessoal, eles fizeram o alicerce,
fizeram as valas todinha, levantaram as colunas, as sapatas, jogaram os trilhos dentro, choveu, encheu de lama, não tinha como tirar para fazer aquilo lá. Eles encheram do jeito que estava. O que acontece? Lá deu a turma. Hoje está tudo trincado aqui lá. E é uma obra que já fez anos, certo? Uma obra de 180 dias fazer ano. Aí fala, o vereador é ruim. Ruim como? Se vê a Câmara para fazer que nem o Wagner falou, 217, mais 25 mil, já foi para 250 mil. E essa obra está lá no chão, do jeito que está. Aí fala, o vereador é ruim. Não é ruim, você vai lá tirar foto, não foi? Falou? O vereador não presta, o vereador vai para o prefeito, o vereador para isso, o vereador para aquilo. É uma obrigação nossa. É uma vergonha até para nós o que está acontecendo aí. Entendeu? Por que é uma vergonha para nós? Nós leva o nome de Sérgio vergonha, leva o nome de palhaço, porque nós não cobra, entendeu? E o Serginho também está certo. Isso aí já vem lá do tempo do Marquinhos. Obra enrolando, faz, veio o tempo do seu Zé, começou esse campinho também não terminou. É uma coisa que a gente tem que falar a realidade, porque o prefeito, tanto o prefeito como os prefeitos, os vereadores, começa uma obra, tem que terminar, porque não vai resolver, que nem o falou, começar a ficar no chão, né? Então aí se for no canil. Esse canil veio com ordem judicial para nós aprovar isso aqui. E cadê? Até hoje nada. Aprovando. Então eu fico indignado com esse tipo de coisa, lá perto do Gustavo. Aquilo lá, quanto tempo que é aquilo lá? Quanto tempo passava no posto? Aí pandemia nada, como é que começou o asfalto ali e acabou? Agora, aonde está essa verba? Agora, manda dinheiro, não faz, é o que o Tony falou. Se o município nosso não conseguir segurar 10% aí de arrecadação ali, isso aqui, meu amigo, qualquer prefeito que entrar ali, vai entrar hoje, vai sair amanhã. Não vai ter fundamento, não vai ter jeito. E a gente está aqui até o dia 31 de dezembro, a gente não sabe se vai continuar ou vai sair, mas aqueles que ficar aqui, preparam para trabalhar tanto o vereador como o prefeito. Porque senão isso aqui pode esquecer do nosso município. Muito obrigado. Mais algum vereador fazer alguma palavra? Senhor presidente. Mais palavra. Palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente novamente. Eu vou começar da lei do Eli. Em relação ao Eli ali, como o Denilson sempre tem falado, frisar aqui as falas do Denilson, que sempre tem falado bem colocado. Assim como todos os vereadores aqui, quando tem feito uso da palavra, faz bem colocar suas colocações. Ele começou a fazer ali, como o Sérgio disse, trouxe as máquinas, colocou as máquinas lá e começou a fazer uma poeira lá e fez a tubulação. Poderia ser feito em requerimento, mas como está na explicação pessoal, não dá para fazer em requerimento e nem a indicação, mas a próxima sessão provavelmente dê para fazer. Mas pedi para a prefeitura também, ao encarregado, ou a parte de engenharia, que dê por escrito, né, para a Câmara Municipal de Informações em relação àquela tubulação. Porque o próprio ele me ligou, falando para mim que teve um zoom, e eles pediram para ele retirar aquele encanamento todinho que ele colocou lá de galeria lá. Não sei se alguns vereadores ouviram isso aí, mas ele executou uma obra ali, porque uma obra ela começa com galeria, esgoto e água. Ela não começa com esgoto, água e galeria. Então, pelo que eu entendi lá, ele trabalhou com o solo que ele tinha e adaptou a tubulação ali. Mesmo assim, a prefeitura estava lá todo dia tirando foto. Todo dia. Então, a prefeitura ela tem o poder, tá? A obrigação de acompanhar a obra e, se ela estiver errada, pedir para parar. Depois de executado ali na ponta, que ele fez uma parte interna que vai fazer as caixas lá, não sei se os demais vereadores têm andado lá dentro e tenham visto. Mas depois de executado, pediu para ele arrancar. Que eu acho que se ele tiver certo ou errado, eu não sei nem dizer para vocês aí se ele vai estar certo ou se ele está errado. Ele deixou ele fazer. O encarregado terminar todo dia. O pessoal da engenharia vai lá tirar foto todo dia. Colocou o primeiro tubo, qual é a obrigação do chefe da prefeitura? Para. Não continua. Vamos ligar para a engenheira. Então o cara fez mais de 100 metros de tubulação. Eu sei o serviço que ele fez, porque eu já fiz esse serviço, sei prestar esse serviço, o trabalho que dá. Todos vocês devem ter ouvido falar do acidente que aconteceu lá com um rapaz que quase ter quebrado a perna, ou o risco de perder até a própria vida.
para depois nada. O cara vai perder toda a mão de obra, ou ele alugou o banco ali do Timur, que desceu os turcos para ele, e assim por diante. Então, que a prefeitura preste informação por escrito, que notificou ele lá atrás. Aí eu vou falar com a prefeitura, aí eu vou ficar do lado da prefeitura, que notificou ele e que ele quis fazer empurrar no peito e jogar a população pela prefeitura. Agora, se não tiver essa notificação, eu não vou do lado da prefeitura, não, porque eu acho que é um descaso com quem está prestando serviço. Sobre a Boa Califórnia, outra coisa que eu vou falar também. O Danilo sempre tem batido nisso aí, sempre tem falado, né? Sempre, né? Apoia tudo aquilo que ele tem falado aí da Boa Califórnia. Até falaram para mim, essa semana, se eu sabia se era verdade que estava tramitando aí, que estava tudo ali, já estava meio desmembrado e o prefeito estava segurando também, pode ser feito por documento para o departamento de engenharia para fazer essa informação na próxima sessão. Se já desmembrou aqueles lotes ali atrás, se o prefeito está segurando, não está segurando, para fazer um merchan ali com o pessoal. É uma das informações que na próxima sessão eu vou tentar fazer lá ou indicar para o requerimento também, para que ele venha dar alguma explicação para nós ali, para levar mais informação. E realmente os postes, como o Denilson falou, tem que esperar o processo licitatório. O mais importante que o povo tem que entender é que foi feito. Foi dado um passo lá atrás. Foi feito o processo, aprovou-se a verba, a rua vai sair, o meio-fio vai sair, a iluminação pública vai sair, graças aí ao desempenho do prefeito, parte de engenharia e todos os vereadores que nada se opôs em relação àquele setor, né? Então acredito que na próxima sessão nós peçamos mais informação em relação a isso. Eu queria fazer também uma reclamação aqui, de um vazamento, não sei se os demais vereadores usam ou não usam aquela rua ali, de uma água potável que vem vazando para cima da casa do Gustavo ali, que eu acho que já tem uns 6, 8 meses, um ano, sei lá, né? A Roma ali, aí fica colocando culpa na carreta e não tem asfalto que aguenta. Você vai falar para mim que o Sérgio lá que para, que é o carreteiro, que ele não pode parar lá? Qual lei tem na Câmara, qual lei tem no município que impede o motorista de parar lá? Lá na faixa amarela, ele pode parar onde ele quiser. Aí fica colocando culpa no cara. Então acho que já passou da hora. O encarregado de se programar tem feito tantas coisas aí, ó. Tantas coisas aí supérfluas que pode ali abrir aquele buraco, ajeitar. É como eu disse, já disse aí várias vezes atrás. Se o Celso tivesse feito o trabalho que ele tem feito nos últimos 3 meses, era ruim até tirar. Mas fazer nos últimos meses, por que não vai lá arruma? É como eu disse na outra sessão passada: compra um carro, ganha um carro do governo e põe lá na praça. Assim como todos ganharam, Léo apoiou, Zé apoiou, Marquinhos apoiou. Não, gente, ganha um carro para trabalhar, para fazer serviço para o povo. É o povo que precisa de serviço, não é a praça que precisa, não, porque a praça já tem lá as imagens, que é a nossa Aparecida, que é a nossa Aparecida, e a praça da Bíblia, que é dos irmãos. Não precisa de imagem lá não, de nada para ficar fotografando lá não. Então eu vou, depois pessoalmente eu vou conversar com o Lúcio em relação a esse vazamento, para que veja se eles tomem uma providência onde aquilo lá, porque o pessoal tem cobrado, que ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Aí depois quando o vereador vem aqui, passa a mão na palavra e fala, aí o vereador é ruim. Em relação ao Calil, um dos vereadores que mais bateu em cima disso aqui está ali, ó, Serginho. Todas as vezes pode pegar nas atas. Todas as vezes fez suas críticas construtivas, né? Como o vereador Antônio falou, o prefeito está ali, vai tomar uma multa diária lá de R$1.000, vamos aprovar, correndo, ajeitando, mas cadê o Calil? Não só o Calil, mano. Tem o seu projeto lá da rua, entendeu? Foram fazer depois de anos e anos e anos, passou 1 ano, 2 anos, foram fazer. Então essa Câmara nunca se opôs. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. De quando eu fui presidente, me ligaram da prefeitura e falaram assim para mim assim, e olha que eu aguentei, eu sou imparcial, isso eu bato no peito, eu sou imparcial, eu não sou parcial nem pau mandado, eu sou imparcial. Se a decisão estiver na minha mão e eu achar que é bem para a população, eu vou para a decisão, queira quem quiser falar comigo o que quiser, como falaram. Mas certamente ele sabe disso aí do que eu vou falar. R$50 mil pediram para mim, do dinheiro que estava aí do Deodécio de repasse. Dinheiro esse que é devolvido no final do ano. Vereador, repasse 50 mil aí, nós estamos sem carro.
vamos comprar um Corolla. Eu nunca falei, nunca fiquei falando aqui. Fui lá, ajeitei para o céu 50 mil de andei, eu comprei o Corolla. Alguém viu ele andando assim com o Corolla? Eu vou comprar agora. Precisou repassar 8 mil para o hospital de rancharia. Não tinha dinheiro lá, 8 mil. Não tinha como eles tirar lá e fazer esse pagamento. Eu repassei 8 mil lá. Então, quando a Câmara foi oposta ao prefeito aqui? Fala para mim. Nunca, essa Câmara, como o Sérgio falou, como todos os vereadores têm falado, essa Câmara nunca foi contra o prefeito. Então, eu acho que eles deviam ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de consideração a qualquer tipo de vereador que está aqui, qualquer um dos vereadores que estão aqui, que sempre faz suas indicações, Denilson, Antônio, Sérgio, todo mundo, assim como eu, Gustavo, todo mundo tem feito, o prefeito tem que atender. E o prefeito não tem atendido. Aí depois fica aí, como eu sempre falo para o Paulo André lá, às vezes a gente é taxado, que a gente não faz nada, às vezes acha que o vereador tem que fazer projeto. Não, nem tudo é o projeto. Tem muitas coisas que se resolvem, às vezes sem ser projeto, tem muita coisa que você cobra, que às vezes nem chega aqui na Câmara, às vezes nem chega no gabinete, você resolve na rua lá do prefeito, como você tem acesso, você resolve com o coordenador, como você tem acesso com ele. E às vezes a população não vem. Assim, ó, eu quero agradecer que o presidente tenha aberto a Câmara, assim, para a população estar presente, mantendo o distanciamento, que assim o povo vem ver o que acontece na Câmara. Entendeu? E eu queria aqui deixar uma explanadinha meio por cima, meio rápido, que a gente agradecer, né? Eu ia até fazer, estou estudando um jeito de fazer, de como agradecer. É um empresário, assim como tem outros, né, dentro do município. Agradecer aí o seu Reinaldo. Olha aí, um senhor de idade já, que ele falou que ele fez aquilo ali, ele não fez para ele. Um cara falou, mas Reinaldo, o senhor está com quase 70, não sei se é a idade dele. Ele falou, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para os meus netos. E ele hoje ele emprega mais de 60 e está abrindo mais vagas, assim como tem o Celso Perna, que emprega mais 15, assim como tem o de Pietro, a família de Pedro, que apostou no município de Nantes. Quero agradecer esse pessoal que apostou no município e que emprega as famílias do município de Nantes, assim como tem o Denilson. Quantos anos ele tem, Deus, de Esmeralda? 38 anos de idade, praticamente a minha idade, no município, um cara que apostou. Hoje eu moro numa casa que foi construída pelo senhor Marcunha quando era vivo, porque ele fazia os funcionários. Então, agradecer, e a prefeitura, né, assim como a Câmara, está sempre à disposição para ajudar esse pessoal de jeito. Esse pessoal não precisa de dinheiro, só precisa de estrada boa. O Celso Perna não precisa ficar na porta da prefeitura pedindo, ele precisa que tenha uma máquina no barracão, que de vez em quando passe, quando ele precisa, entre safra, lá arruma uma estrada para ele tirar o grão de milho, o grão de soja, assim como o Sérgio, como o de Pietro. E o seu Reinaldo na entrada, ele faz todo o manual ali dentro, entendeu? Muito obrigado a todos. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Não havendo mais quem faça uso da palavra, nada mais tendo a tratar, convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária do ano, a ser realizada no dia 6/10/2020, às 20 horas. Em nome de Deus e sob sua proteção, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.